Passamos agora para... Não tem mais nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, passamos para o grande expediente. O primeiro vereador e o único inscrito, vereador Júlio César Costa Lima. Vossa Excelência explorará até de 20 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores da mesa diretora, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem aqui, assessores, pessoas da imprensa, o motivo da minha fala hoje aqui é a preocupação que tenho e que todo mundo está tendo com essa pandemia que é o coronavírus. Eu gostaria de, didaticamente, explicar por que todos os estados, todos os países estão tão envolvidos e tão preocupados com a situação que aflige o mundo, que é o coronavírus. Por que está todo mundo correndo, se antecipando? Todos os países da Europa, o Brasil, nós não temos leitos suficientes que dê para comportar as pessoas que deverão receber esse vírus, serem afetadas por esse vírus. Daí, mesmo com um prejuízo muito grande na economia, só o Ceará estava recebendo 48 voos por semana. Pessoas que vinham de outros países. E isso injetava recursos no turismo, e o governador oficiou a ANAC e a outros órgãos pedindo que sejam suspensas as vindas de aeronaves de outros países para o estado do Ceará. É claro que essa decisão é uma decisão que deve ser do governo federal, mas o governador acena pela preocupação que ele tem, tendo em vista que a grande maioria dos casos, a contaminação, ela está vindo de pessoas que viajaram para outros países ou pessoas de outros países que vieram visitar o Brasil. O pior é que não é só isso. Hoje, predominantemente, são essas pessoas que vêm e que vão para o país vizinho, ou que os outros países, qualquer país, vem também. É porque ela está se dando em todo mundo, em todo momento, e todo mundo está ficando acometido desse vírus. Quando se dá 15 dias, um mês, para que as pessoas fiquem em casa, é porque é muito mais fácil nós controlarmos dentro da nossa casa, nós como pai de família, com a esposa, com os filhos, tomar o cuidado para que não sejamos acometidos desse vírus, do que nos deslocarmos de ônibus, de metrô, de avião, no nosso carro e chegarmos num outro ambiente como esse aqui. Apesar de todas as precauções, hoje, ao cumprimentar as pessoas, eu acabei abraçando, acabei beijando. Tinha uma senhora ali que eu acredito
é uma pessoa muito amiga minha de muito tempo, ela já foi embora, veio até se despedir. Eu beijei quando ela chegou e ela veio agora, entrou aqui para se despedir de mim, eu beijei de novo. Mas não é o correto. Nós temos que nos acostumar que nós estamos vivendo um momento diferente e nós temos que ser exemplo, nós temos que ser referência. E vamos ter que nos acostumar. Eu que gosto de apertar a mão sempre que termina uma conversa minha, eu vou ter que me disciplinar. Uma parte, vereador, se possível. Logo mais eu darei com prazer, vereador. Nós temos que nos acostumar, porque nós não podemos fazer isso, porque tanto eu posso ter trazido um problema para a senhora, como para mim ou para qualquer pessoa. As pessoas com mais de 80 anos que estejam com coronavírus, em torno de 14 a 15% vai morrer. Uma parte. Logo mais, secretário patriarca, vereador secretário. Então, meus amigos, 14 a 15%, um grupo de 100 pessoas aqui, se for acometido do vírus, a estatística diz mundial que 14 a 15 vão morrer, de 100 pessoas que estão aqui. Como aqui eu acho que tem 50 pessoas, 7 pessoas de nós vão morrer, se todos estivéssemos acometidos desse vírus. Daí, os estados e os países estão orientando, e ontem mesmo o governador Camilo Santana tomou várias atitudes com portarias, mandando que todos os servidores públicos com mais de 60 anos que fiquem em casa, procure trabalhar da forma que seja possível. Então, as gestões estaduais, municipais, elas vão, de certa forma, entender que esse é um momento de conscientização e de responsabilidade de cada um de nós para com os cidadãos brasileiros e nós aqui, os maracanauenses. Por que passar um mês? Exatamente porque as autoridades sanitárias, os infectologistas, eles entendem que se nós passarmos um mês nas nossas casas, nós vamos demorar a nos contaminar, coisa que é possível acontecer. E mais lentamente as pessoas vão precisar dos leitos dos hospitais. Porque se todo mundo agora for acometido desse vírus, contaminado com esse vírus, não existe leitos no Ceará, em Maracanaú, nem no mundo desenvolvido, na América do Norte, nos Estados Unidos, na China, como nós vimos, fazerem 2 hospitais em uma semana, 2 semanas, porque não tem como acolher essas pessoas, e as pessoas vão morrer com falta de ar, porque não tem respirador suficiente, porque a indústria mundial não se preparou para uma coisa dessa, porque também ia falir se ela passar 50 anos com os respiradores e não ter quem possa comprar e adquirir. Portanto, minha gente, eu gostaria de também ouvir do governo municipal, através de uma portaria do secretário vir aqui a essa casa, ou na comissão de saúde. Aí eu faço um apelo ao doutor Patriarca, que é a maior autoridade aqui nessa área, convide o secretário e seus técnicos para passar para a população e para nós vereadores, através da sua comissão, o que é que o município de Maracanaú está fazendo. A falta de médicos em Maracanaú vai agravar a situação da população maracanauense.
Lá no Jari não tem médico. O posto de saúde do Jari não tem médico. Outros postos está faltando 1 ou 2 médicos. E agora? Os agentes comunitários de saúde, agora que tem uma importância muito maior. E eles pedem ao prefeito que aquele compromisso que houvera feito aqui nessa casa, naquela reunião e depois no gabinete do prefeito, que o piso seja retroativo a janeiro, como o governo do estado se comprometeu com os agentes comunitários e fez também. Deu aumento retroativo a janeiro, não é aumento. A paridade, aplicou a lei, o piso nacional. E os agentes também querem, eu vi aqui o vereador Geórgenes, reconhecendo o trabalho dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. E é aí que nós, através do reconhecimento, através do compromisso que o prefeito assumiu, que ele possa dar o piso que o estado já deu, ele possa dar o piso retroativo a janeiro, porque desde janeiro que esse piso já está tendo validade. É preciso contratar médico, contratar os médicos, porque a população vai toda para as unidades de saúde e vai toda para os hospitais. E sem ter médico, como é que nós vamos acolher, como é que os médicos vão orientar essas famílias, algumas com parentes infectados, se não tem médico no posto de saúde? Portanto, era essa reflexão que eu gostaria de fazer, pela preocupação que temos de já está anunciado. Na outra semana é 2 vezes o número de pessoas infectadas, na outra é mais 2 vezes, e vocês vão ver que no final de abril, maio, o Ceará e Maracanaú também tem muita gente infectada com esse vírus, e nós temos que nos antecipar. E eu acredito que a parte que eu vou dar ao doutor Patriarca, ele vai exatamente alertar para esse caos que está se anunciando e que os governantes estão tomando as providências, se antecipando, porque até agora só tem 9 casos no Ceará. Só confirmados, 9. Mas vocês vão ver daqui a uma semana quantos serão, daqui a um mês quantos serão. E nós, os municípios, o estado, o nosso país, tem que seguir as orientações técnicas. Assim como disse o governador Camilo Santana, quem vai orientar é o secretário de saúde, porque ele entende que o secretário de saúde do estado e sua equipe técnica é quem vai dar a orientação mais correta para que o estado tome as providências. Eu gostaria de passar a palavra para o vereador Rafael Lacerda. Agradeço a parte, vereador Júlio César. Parabenizo Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Sem dúvida nenhuma, nós, vereadores, temos esse papel de alertar, de mostrar, de explicar para toda a população o perigo desse coronavírus, esse Covid-19. Quero parabenizar também o governo do estado por estar tomando as medidas de forma o mais rápida possível. Nós só temos, no momento, já são muitos, mas por enquanto são só 9 casos. Na Itália houve o mesmo problema. Lá eles não tomaram as medidas com a rapidez que nós estamos tomando aqui. Hoje, na Itália, nós já temos, lá na Itália já tem 2.000 mortos, 2.000 mortos, porque essas medidas que o governo do estado está tomando não foram tomadas logo no início
da epidemia do vírus. Eles subestimaram o vírus, estão sofrendo hoje as consequências. Por isso, parabenizo o governo do estado por ter tomado todas essas medidas de forma o mais rápida possível para conter essa pandemia do coronavírus. Aqui em Maracanã também, o prefeito Firmes esteve reunido ontem com toda a sua equipe no gabinete, discutindo quais medidas iriam ser tomadas para combater, para prevenir, para impedir que esse coronavírus chegue ao nosso município. Por enquanto, nós não temos nenhum caso confirmado de coronavírus no município, mas a rapidez é essencial para que a gente possa impedir que esse vírus chegue à nossa cidade, que é uma cidade de uma densidade demográfica muito grande. Nós temos uma população grande dentro de um espaço pequeno. Então, se essa doença chegar aqui na nossa cidade, é realmente muito preocupante. E nós temos esse dever de alertar toda a população, de, como disse o vereador Júlio César, não pegar na mão. Nós acabamos esquecendo, abraçamos, pegando na mão, porque nós brasileiros temos esse costume realmente. Nós somos calorosos, nós gostamos de contato físico, mas nós vamos ter que mudar os nossos hábitos. E isso é uma questão de se colocar no lugar do outro, porque não é nem por mim, vereador Júlio César, não é por a grande maioria dos vereadores aqui que ainda são jovens, e essa doença tem um risco muito pequeno para quem é jovem, mas é pelos nossos avós, é pelos nossos tios, é pelos nossos pais, que essa doença é muito perigosa em pessoas acima dos 80 anos. Eu tenho uma avó, um avô, cada um com 86 anos de idade, e eu, ao momento que penso neles, quando evito a proliferação dessa doença, penso também nas avós, nos avós de outras pessoas que também podem ser acometidos dessa doença. E aí sim, é um caso muito grave e é importante. Eu vou para concluir. E é muito importante a gente conscientizar a população de que só vá ao médico em casos extremamente necessários. Só está sendo aconselhado ir ao médico se estiver febre e dificuldade de respirar. Se tiver todos os outros sintomas, mas não tiver febre e dificuldade de respirar, não vá ao médico, porque um dos grandes problemas dessa doença é a superlotação dos hospitais, a superlotação dos leitos, e acaba não se tendo condições de atender a todo mundo, e as pessoas acabam morrendo. Era essa a contribuição que eu tinha para dar. Eu agradeço a participação enriquecedora do nobre vereador Rafael e pediria uma paciênciazinha ao presidente, dada a importância desse tema que trago à tribuna, para nós ouvirmos o nosso querido vereador Patriarca. E uma parte, quando possível. Logo mais. Eu quero cumprimentar a mesa, a pessoa de seu presidente em exercício, pastor Pedro Rodrigues. Quero cumprimentar todos os meus colegas vereadores. Quero cumprimentar a plateia, a imprensa, aos maracanauenses que estão nos ouvindo através da Rádio Pitaguari e nos assistindo através da TV Web Câmara. Eu quero falar um pouco sobre, ilustrar também as palavras do vereador Júlio César. Eu venho acompanhando de perto, vereador, essa situação, porque eu sou médico tanto de posto de saúde como trabalho em emergência. Só para os senhores terem uma ideia, eu dei um plantão essa noite, lá no hospital da Unimed. Eu nunca vi tanta gente numa emergência como eu vi lá. Às 2 horas da madrugada tinha na tela do computador, porque lá é prontuário eletrônico, tinha 75 pessoas esperando para ser atendido. Isso daí é uma das coisas que mais nos preocupa com esse problema, com esse aglomerado de pessoas com virose simples, resfriado comum, o povo apavorado, pensando que é esse vírus Covid-19, que é o coronavírus. Então, pessoal, isso me preocupa. Primeiro, porque aumenta a contaminação. Todos nós sabemos que a maioria das doenças virais tem um alto poder de contaminação e passar para outras pessoas.
Imagine uma gripe comum. Eu queria só que o pastor Pedro me desse um pouquinho mais de tempo, que eu preciso explicar e eu acho importante. Imagine uma pessoa pegar um resfriado comum, uma gripe na sua casa, dificilmente não vai passar para as outras pessoas do seu convívio domiciliar. Pega todo mundo. E o poder do Covid-19 de transmissão, de passar para pessoa a pessoa, é muito maior do que uma própria gripe comum. Por isto é que a sua disseminação, a sua contaminação é em progresso 6, 12, 24, 48. Por isso é que as autoridades da saúde estão dizendo que praticamente a população, mais de 50% da população vai se contaminar, porque não é fácil controlar essa doença. É uma doença que é transmitida através de contato de pessoas com outras pessoas. Ela é transmitida através do espirro, da tosse. Ali você elimina uma carga de vírus imenso. Por isso que eles aconselham você ficar distante de 1,5 m a 2 metros. Não é nem 1 metro não, de 1,5 m a 2 metros de outras pessoas, porque realmente o poder de contaminação das pessoas é muito grande. Quero dizer também, e tranquilizar um pouco a população, que essa doença é como uma virose comum respiratória, não tem nada demais. É tosse, é dor de garganta, coriza, é dor de cabeça, febre, nem sempre febre alta, uma febrículazinha, que se confunde com qualquer virose respiratória. Entendeu? Se confunde. Agora, o grande problema e o que preocupa mais as autoridades são os pacientes idosos. E uma categoria de pacientes, eu estive aqui rabiscando um pouco, que é de alto poder letal para essas pessoas, que são os diabéticos, que normalmente já têm a sua defesa baixa, os hipertensos, os portadores os portadores de câncer e que estão fazendo quimioterapia, que também diminui o sistema imunológico, os muito deprimidos, os idosos acima de 80 anos, aonde a mortalidade, quem está acima de 80 passa dos 14% a 15%. Os prematuros também é uma área de um grupo de risco muito grande. Os portadores de doenças crônicas degenerativas, como por exemplo DPOC, bronquite crônica, asma, e também os sequelados de tuberculose pulmonar, que já tem comprometimento de sua função respiratória. Esse é o grande grupo de risco, aonde o número de mortes é acima de 14% e 15%. Então isso é o que preocupa. Os jovens, muitos dos nossos jovens, dos nossos adultos na faixa abaixo de 60 anos, vai contrair o Covid-19 e não precisa tomar absolutamente nada, ele se cura através das suas defesas naturais do seu organismo. Então, pessoal, eu conclamo nesse momento que a Secretaria de Educação pare. Eu conclamo nesse momento que a Secretaria de Educação pare as suas atividades, coloque esses alunos na rua para fazer um trabalho educativo junto à população. As igrejas, aqui me dirijo ao pastor Pedro, da Igreja Universal, que também coloque esse exército de pessoas nas ruas para orientar a população, levar para o nosso povo, pedindo para não ir fechando as suas lojas, para que a gente possa conter essa epidemia. O vereador Júlio César falou muito bem. O grande medo é uma quantidade imensa de doentes graves que precisam de leito hospitalar. Quando sobe o pico da doença, nós não temos leito suficiente para atender esse povo. O que é que o governo quer? É que cresça assim no exponencial, mas o mais horizontal possível, para que nós não entramos num caos no atendimento à população. Obrigado, Júlio.
Eu gostaria também de agradecê-lo, foi muito importante essa exposição que Vossa Excelência faz aqui, como autoridade médica daqui da casa. Presidente, se Vossa Excelência me concedesse, o vereador Tales também me pediu uma parte, e eu acho que ele pode dar uma contribuição importante para esse tema. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Pitaguari, as pessoas que nos assistem aqui pela TV Câmara. Eu agradeço a parte, vereador Júlio César, até porque esse é o grande momento que a humanidade toda se volta para dar as mãos e tentar enfrentar e ganhar essa guerra que está tão difícil e que, infelizmente, por falta de informações, falta até de serviço público, muitas pessoas já morreram e podem morrer muito mais. O doutor Patriarca colocou alguns pontos, o vereador Rafael Lacerda colocou outros, Vossa Excelência também colocou vários pontos muito importantes, mas, doutor Patriarca, se o senhor fala um pouquinho mais baixo, eu poderia até concluir aqui meu raciocínio, mas gritando, eu entendo que o senhor está de uma discussão, mas me permita concluir aqui meu raciocínio. Quero contribuir, como escutei Vossa Excelência, gostaria que Vossa Excelência me desse a oportunidade. Então, essa casa, com responsabilidade que tem, e o assunto tão importante, porque eu quero perguntar a qualquer um que possa me ouvir, qual é o assunto mais importante que é a vida? Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser só classe média, mas tu quer viver, tu quer ter direito à vida, e aliás, é um dos direitos primordiais em qualquer legislatura, em qualquer nação, é o direito à vida. Nós estamos falando aqui do direito de vida, direito de viver, e nós que ganhamos salários para ter políticas públicas que possa dar mais qualidade de vida às pessoas, estamos enfrentando agora. Isso não é só na China, isso não é só nos Estados Unidos, isso não é só na Itália, isso não é só no continente europeu, é em todo o planeta. E aqui em Maracanaú, nós também temos essa responsabilidade. E diante disso, como foi falado tanto e com bastante conhecimento, eu queria só fazer lembrar sobre os agentes de saúde. Posso falar, os agentes de saúde, os agentes de endemias, os enfermeiros e os médicos e todos aqueles que estão no combate dia a dia no meio da rua. Olha, só para ter uma ideia, como é que está, eu sei que vai acabar o tempo, mas gostaria de concluir o raciocínio. Como é que está sendo feito para o agente que visita várias casas, se não tiver o equipamento, os EPIs necessário? Porque o agente de saúde entra numa casa e tem que ir na outra, e se ele encontrar uma casa, e se ele não tiver com os equipamentos necessários, doutor Patriarca, ele vai sair contaminando, ele vai ser, na verdade, um agente que vai estar levando o vírus em outras e outras casas. Temos que pensar nisso. Temos que trazer os equipamentos necessários para os que vão combater esse vírus, esse momento, com condições de trabalho. Porque tu está recebendo a agente de saúde na tua casa, só que ela vai ver de outras, se ela não tem. Eu estou falando agente de saúde, porque eu sei do trabalho que elas fazem, mas tantos outros, se não tiver. Sei que estou passando, mas eu acredito, como o próprio Júlio César falou, estou tentando contribuir, porque às vezes nós não colocamos alguns pontos que faz a diferença. Ora, eu peço aqui, tu atende, qualquer um dos servidores aqui dessa casa vai ficar atendendo, mas aí não dá uma máscara, não dá o gel, ali o álcool gel, não dá devidas condições, não dá nenhum tipo de palestra para que as pessoas
entenda o que está acontecendo, vamos só colocar pessoas direcionadas à contaminação. Eu entendo que essa casa e os poderes que estão aí para defender a sociedade precisa dar oportunidade e condições de trabalho para os servidores que estão combatendo essa doença. Destaco os médicos, os enfermeiros, destaco os agentes de saúde, os agentes de endemias que estão diretamente com a população. Então, nós colocamos aqui uma reflexão e dizer que o direito à vida é o primeiro. Então, devemos se atentar a isso. Então, agradeço Vossa Excelência por me dar a oportunidade, agradeço ao presidente a paciência de ter aumentado aí o tempo, mas que Deus nos abençoe e a gente possa passar. Só 2 minutos aqui para o vereador Júlio Senhor César presidente, concluir. Senhor presidente, eu sei que Vossa Excelência, a mesa diretora, tem tido a compreensão com relação à extensão maior do tempo, mas realmente esse tema é muito importante, tão importante que a Rede Globo, o canal de televisão mais assistido no país, ela mandou parar a produção das novelas. Então, os atores estão agora todos em suas casas, liberados, e as novelas que ainda passarão, os capítulos, eles serão capítulos que já foram gravados, mas ela entende que também os seus operadores, os seus funcionários, eles têm que ter esse cuidado da empresa. Então, também a Rede Globo não vai produzir vários programas e vai mudar a sua programação. O Papa, o nosso Papa, já orientou, além de não reunir mais, receber aquelas milhares de pessoas, milhões de pessoas que vão ao Vaticano para assistir às celebrações, vocês veem que está esvaziado. O Papa pede que no Pai Nosso nós não peguemos nas mãos das pessoas que estão ao nosso lado, quando nós celebramos e desejamos a paz para essa pessoa, para a sua família. O Papa pede que todos tenham todo o cuidado, porque ele, como autoridade cristã da religião católica, ele entende que esses cuidados têm que ser tomados sob pena de muita gente ser infectada por esse vírus. Senhor presidente, a vereadora Helenita pediu uma parte. Se Vossa Excelência entender que, pela importância do tema, pode ceder mais alguns minutos, eu passaria e agradeço a Vossa Excelência uma parte para a vereadora Helenita. Bom dia a todos e a todas. Quero parabenizar o vereador Júlio César por esse tema de grande importância sendo abordado aqui na sessão, na nossa Câmara Municipal, e parabenizar os vereadores que já se antecederam a mim, que já teve suas falas, né? O Rafael Lacerda, o Thales, o doutor Patriarca. Então, nós todos estamos preocupados com essa situação que o país está vivendo, essa pandemia, né? Então, parabéns ao governo do Estado pelas atitudes que estão sendo feitas, ao nosso prefeito Filipe Camussa, porque o que nós temos que fazer é ações para evitar a proliferação da doença, que é a doença se alastra aqui no nosso município, no nosso estado. Então, essas ações são importantes. Ter que as pessoas ficarem em casa, nos colégios, nas escolas públicas e escolas particulares, também pararem as aulas, porque
Porque se nós temos que evitar, é agora. Nós não temos casos. Então, nós temos que evitar a proliferação dessa doença. Então, é importantíssimo essas atitudes estar sendo feitas. Os idosos, a partir de 60 anos, que estão trabalhando na escola, em qualquer que seja, no Estado, nos órgãos públicos, nos particulares, que tenham resguardo em casa, fiquem em casa. Essa doença não é brincadeira. Só um país, na Itália, parece que foi ontem, foi mais de 300 pessoas mortas. Isso aí não é brincadeira, gente. Nós temos que evitar que essa doença chegue ao nosso estado, ao nosso município. Então, são essas atitudes, nós temos que resguardar, temos que sempre ver os idosos, esses, principalmente que de risco, os hipertensos, os diabéticos, os renais, todos esses pacientes têm que ter cuidado, essas pessoas idosas fiquem em casa, evite contato com pessoas de fora, gripado. Então, essa doença que aqui não são pessoas que vêm, que trazem, que vêm de viagem, e trazem para cá e ficam contaminando os outros. Então, isso é importante, o resguardo. Parabéns ao governo do Estado, parabéns ao nosso prefeito, que as nossas ações têm que ser feitas e também tem que também guardar uma política que, um momento desse, surgir algum caso, nós ter todo um aparato para ter as ações, uns leitos já reservados, que nem o nosso Frotinho de Parangaba, já está pronto para receber alguém que já teve contaminado, já foi notificado para ter um canto só para essas pessoas, está entendendo? Mas graças a Deus não tem nenhum. Então isso aí é de grande importância. Nós temos também o equipamento, materiais, álcool gel, máscara, equipar essas agentes de saúde que vão para as casas, também elas têm que se proteger. Então isso aí é importante. Vamos unir as mãos. O Júlio César. Júlio, só para concluir, uma parte. A nossa vida é importante, nós estamos lutando, nós estamos unidos aqui na Câmara, junto com todos os venceremos, nós vamos se unir para evitar essa doença se proliferar aqui no nosso município e no nosso estado do Ceará. É só isso, para Vossa Excelência, e um bom dia a todos. Senhor presidente, se Vossa Excelência permitir, tem um outro colega, o companheiro vereador Rafael Pessoa, que gostaria também de se pronunciar, e eu acho que seria importante e enriquecedor. Júlio, diante do tempo que já esgotou, mas pela sensibilidade do assunto que Vossa Excelência trouxe aqui ao plenário, a gente vai ceder aqui mais 4 minutos. 2 minutos para o Rafael terminar acrescentar aqui no seu pronunciamento e mais 2 para Vossa Excelência finalizar. Eu agradeço, presidente. Obrigado, vereador Júlio César, pela parte. Tentarei ser breve diante do avanço aí do tempo regimental. Dizer que a importância do tema que Vossa Excelência traz ao plenário dessa casa e para que a gente possa realmente fazer algumas reflexões para termos políticas públicas no nosso município. Fico eu aqui pensando com relação a essa demanda de tirar, de evitar com que as crianças vá para a escola, porque essas crianças não indo para a escola, elas estão em casa. Estando em casa, alguém tem que ficar com elas. E geralmente, quem fica com elas são os mais idosos que estão aposentados, que os pais acabam entregando nos avós. E isso é preocupante, que a gente possa fazer essa reflexão. Porque o coronavírus, ele está aí, está avançando, e é muito preocupante, especialmente com as pessoas de mais idade. E as pessoas que têm a imunidade, pessoas que têm a saúde debilitada e com a imunidade já baixa, que pode atingir e causar risco. Mas pessoas que possam adquirir o coronavírus, mas que têm a sua saúde revigorada, com a sua saúde, ela passa como uma febre, uma gripe, que com o tempo ela cura. Mas a gente precisa refletir, vereador Júlio, exatamente isso. Porque no poder público, é simples ao poder público dizer, vão para casa, porque o poder público ele tem uma receita mensal. Agora, aquele trabalhador de empresa privada, será que as empresas privadas estão dispensando os trabalhadores para irem para casa, para poder cuidar dos filhos que estão fora de sala de aula?
essa reflexão que eu acho que a gente tem que se discutir no poder público diante de uma decisão. Porque eu ainda não vi durante o mundo uma morte de uma criança que obteve o coronavírus. Se eu estiver equivocado e que alguém chegar ainda... Porque a criança, ela tem a sua saúde que ela suporta. As mortes que vêm acontecendo em razão do coronavírus são pessoas de uma idade já elevada, que já tem uma imunidade bastante reduzida, e pessoas delimitadas. Então a gente precisa, vereador Júlio, porque eu vi já a Prefeitura de Fortaleza, o Governo do Estado, a Prefeitura de Maracanaú, já nessa ideia da suspensão das aulas, mas muito me preocupa a suspensão das aulas, se não houver também uma parceria com a empresa privada. Efetivamente esse vírus, esse avanço, vai refletir automaticamente na economia do nosso país, e a gente precisa se preparar para isso. Então, queria só deixar essa reflexão. Eu agradeço, vereador, pela sua participação também e pelas questões levantadas. Eu faço um apelo aqui ao vereador Geógenes, que ora preside essa sessão, de que ele possa, a mesa diretora possa entrar em contato com o prefeito, no sentido de que ele, juntamente com o secretário, possa vir à Comissão de Saúde, presidida pelo doutor Patriarca, com a presença de todos nós, para que nós saibamos quais providências o município tem tomado. O governador já tomou as medidas, o prefeito de Fortaleza e outros prefeitos também, e inclusive da proteção que foi levantada primeiro aqui pelo vereador Tales, que os agentes de saúde têm, os agentes de endemias, os agentes comunitários, todo o exército que faz a saúde, os médicos. A prefeitura tem que dar condições dos agentes de saúde ter um kit de proteção, a máscara, o gel e outros equipamentos, porque serão os agentes de saúde as pessoas mais importantes para orientar as pessoas. E outra coisa, as crianças, elas são as que menos morrem, mas são as crianças que transmitem. Elas se contaminam com o vírus, vão para as casas, vão com os avós, com os pais, e elas transmitem o vírus. Então, elas são agentes transmissores, e com pequenos queridos de todos nós costumamos abraçá-los, e nós podemos ser infectados por essas crianças. Portanto, eu faço esse apelo para que Vossa Excelência entre em contato com o prefeito, Secretaria de Saúde, os vereadores, para que nós tomemos conhecimento do plano emergencial da Prefeitura de Maracanaú. Obrigado, presidente. Vereador, só pela ordem aqui, vereador Júlio, e outra questão que até o cidadão aqui, Ricardo, levantou, que é bastante importante. Nós vivemos no município que tem uma grande população de vulnerabilidade, e que a alimentação, e a principal alimentação de muitas crianças, é na escola. E essa possibilidade de não termos, eu acho que até nisso a gente puder identificar as crianças mais vulneráveis, porque de repente causa maior risco o cancelamento de aula, que essas crianças, elas não vão estar dentro de casa, vão estar na rua, sem alimentação adequada que vê. Então é uma situação que a gente precisa exaurir uma discussão para poder tomar uma melhor decisão. Obrigado, presidente. Agradeço aqui o pronunciamento do vereador Júlio César, e não havendo mais vereadores inscritos, suspendo o trabalho pelo espaço de 10 minutos.